Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Florian Wirtz, que tem sido um dos melhores jogadores do mundo nessa temporada. Impressionante como ele voltou jogando bem, vindo de uma lesão tão grave quanto ele teve, que deixou ele afastado dos gramados por quase um ano. E assim, né, ele já está atraindo interesse de equipes maiores, como é de se imaginar. E a gente está vendo dois times muito interessados em sua contratação, que são Manchester City e Liverpool. Chegou até alguns rumores do Chelsea, mas para mim não faz o menor sentido, visto que o Chelsea já tem Christopher Nkunku, já fez um investimento em Cole Palmer, que também joga de 10, então para mim não faz muita lógica essa ideia de Florian Wirtz por lá, e acredito que a dependência deles de ir atrás de um atacante é muito maior do que a de um 10. Mas para Liverpool e City faz bastante sentido, e vamos analisar um pouquinho esses contextos, né? Por mais que as pessoas possam falar, o Liverpool tem um Szoboszlai, o Julian Alvarez está indo muito bem de 10. Ainda assim, o Wirtz seria uma melhora por já jogar nesta posição, por ter um potencial gigantesco e pela quantidade de gols e assistências que ele produz. Então, assim, o Florian Wirtz é um jogador muito bom, muito completo, uma inteligência muito acima da média para alguém da idade dele. E assim, a gente olha para o Liverpool atualmente, né? Ontem, aquele resultado frustrante contra o Luton Town, eu acredito que uma das coisas que o torcedor do Liverpool obviamente vai sentir um pouco de frustração, mais do que o Darwin Núñez, né? É a questão do Szoboszlai não ter feito uma grande atuação jogando de 10, né? Porque o meio-campo do Liverpool tem no momento o McAllister, o Gravenberch jogando um pouquinho mais recuados, o Gravenberch mais, e é claro, você tem o Szoboszlai jogando de 10, ele tem a liberdade para se movimentar, mas até agora a produção de gols e assistências não tem sido muito boa, porque se a gente parar para pensar, o Szoboszlai é muito mais um ponta do que normalmente o 10, né? Essa função lá no Leipzig não era tanto exercida por ele, era um esquema até bem diferente, né? No 4-2-2-2, mas quando ia para o 4-2-3-1, quem tinha tendência a jogar mais como um 10 era mais o Christopher Nkunku, não o Szoboszlai. E assim, o Szoboszlai é um cara que gosta de cortar para o lado, fazer aqueles chutes de entrada da área. E assim, o Wirtz encaixaria mais com a função de um 10, distribuindo o jogo ali no centro do campo, do que o Szoboszlai, né? E assim, por ser mais jovem, não estou falando que o Szoboszlai é um jogador ruim de maneira alguma, acho um cracaço, né? Mas para a função que o Liverpool quer ali para o meio campo, o Florian Wirtz seria bem interessante. Mas o Manchester City, do mesmo jeito, olha para o Florian Wirtz com ótimos olhos, né? Porque hoje vê ali a posição de 10 sendo ocupada pelo Julian Alvarez, às vezes o Bernardo Silva faz, mas ele tem jogado mais pelo lado do que propriamente pelo centro do campo. E assim, você ter um cara que joga nessa posição com consistência é muito importante, porque o Alvarez está indo bem como 10, principalmente nos jogos em que o City tem muito mais controle do jogo. Quando o City não está controlando tanto as ações, né? Tem um time adversário que pressiona mais, tem mais a bola no pé também, que obriga o City a fazer mais transição e não ficar fixo no ataque. A gente vê mais dificuldade para o Alvarez se comportar nessa posição. Por mais que ele tenha se mostrado muito versátil, né? A gente vê que um 10 de origem sabe lidar melhor com isso, e o Wirtz está fazendo essa função desde o início da carreira dele, entende? É um cara que está num time que, ao meu ver, prepara muito bem ele para nuances diferentes de jogo. O Leverkusen não é o time que vai dominar todas as partidas, nem mesmo agora um ótimo trabalho que o Xabi Alonso está fazendo. É um time que vai ter alguns momentos sofrer um pouco, vai ter que se segurar na defesa, vai ter que jogar em transição alguns momentos. Eu acho que esse tipo de time é o melhor para desenvolver jogadores, né? Porque ele vai estar adaptado a mais nuances diferentes, a mais ideias diferentes de jogo. Então, assim, quando ele for ser treinado por um técnico mais de transição, ele já vai ter mais uma ideia do que fazer. Quando ele for ser treinado por um técnico como o Guardiola, que gosta de estar mais no ataque, negócio de posse de bola, ele também vai ter mais ideia do que fazer. Então, obviamente, o Wirtz seria uma melhora também. Mas é uma contratação que vai ser muito cara. Eu acho que o Leverkusen pode pedir de 100 a 120 milhões de euros pelo Wirtz. Isso se ele não continuar melhorando, e aí você pode pedir até mais. E eu acredito que alguém paga, né? Eu acho que é a grande joia do futebol alemão atualmente, né? Esse é a estrela geracional do futebol alemão, ao meu ver. Eu acho que esse merece essa alcunha. Então vamos ver o que vai acontecer nesse aspecto. No momento são os times interessados, mas não duvido que Paris Saint-Germain entre na briga. Por mais que tenha o Xavi Simons, parece que eles não estão lá tão a fim de dar oportunidade pro grande Xavi Simons, eu ver um cara que já merecia estar como titular do PSG ali como um 10, como um meio atacante, mas o PSG, acho que até pela falta de planejamento e loucuras que tem, pode ir atrás do Wirtz, mas seria obviamente um ótimo negócio, né? Falava-se de Barcelona e Real Madrid, mas ao meu ver não faz sentido. O Real Madrid porque tem o Bellingham jogando bem de 10, a gente tem o Barcelona que já tem o Gundogan, já tem o Pedri, né? Não faz muito sentido e não tem muito dinheiro também para gastar. E a gente pensa assim na Premier League, no resto das equipes, não acho que o
Chelsea tenha um 10 como prioridade, o Tottenham já tem o James Maddison, o Arsenal faria um bom sentido, mas pelo visto assim, eles vão continuar apostando no Odegaard, e o Manchester United já tem o Bruno Fernandes, contrataram o Mount, né? Não acho que o 10 seja a prioridade nesse momento, né? Pode até ser um 10 melhor e assim, um 10 mais para o futuro, com mais potencial que eles têm no momento, mas o United também não está lá com tanta grana para investir, tem muitos buracos para tapar no time. Então, a meu ver, a tendência é que os favoritos nessa disputa sejam Liverpool e Manchester City. E é claro, o PSG pode ser um time que corre por fora, e esse é um time mais disposto a gastar rios de dinheiro do que propriamente City e Liverpool nos tempos recentes. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.